Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, deixa eu já agradecer aqui a oportunidade de compartilhar com cada um de vocês a palavra, né? Um ato de confiança do nosso querido pastor Christian. Uma certeza eu tenho, onde ele estiver, se tiver um sinal de internet, Wi-Fi, ele está conectado com a gente aqui. Pastorzão, obrigado pela confiança. Pastora Daniele, obrigado. Amém? Trago aqui também um abraço dos seus irmãos lá que congregam na Devec Sacomã, né? Pode ter certeza, sinta-se abraçado. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pedir para os irmãos, por favor, deixa eu também aqui, antes de pregar, até para não depois ter problema em casa, estou aqui com a minha muito digna esposa, Elaine. Amo você muito. Meus dois filhões lá, ó, um profeta e um rei, Davi e Samuel, tá lá. Eu ia mandar um apóstolo também, mas eu falei, não, melhor deixar quieto. Deixa vir os netos, né, Murilão? Amém? Deixa eu te pedir também uma gentileza, abra a sua Bíblia, Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Enquanto você procura aí, deixa eu também agradecer, tenho amigos aqui, pastores queridos, amigos e mentores. Não, pastorzão Leandro aqui, olha. Esse aqui, bênção demais. Os demais pastores queridos também. Obrigado pela confiança, pelo carinho, pela amizade, pela parceria. Vocês são bênçãos, são especiais. Bom, os demais irmãos aqui, muitos conhecidos. Vocês são queridos e amados. Você abriu lá? Atos, capítulo 2. Eu estava sentindo falta. Cadê minha irmã? Ah, minha irmã. Obrigado. Ela renova a nossa carga de autoestima. Ela é responsável, né? Querida irmãzinha, a senhora é uma bênção. Obrigado, tá? Atos capítulo 2, verso 2. Na verdade, capítulo 2, verso. Você vai abrir lá no 23 e 24, uma leitura rápida. Verso 23 e 24. Bom? Atos capítulo 2, verso 23 e verso 24. Obrigado, pastor Nunes, pastor Tony, vocês são bênção também, carinho muito grande. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos os matariam por mãos de homens maus, que o crucificaram. Verso 24, mas Deus ressuscitou Jesus, rompendo o poder da morte. Repita, rompendo o poder da morte. Porque não era possível que a morte o detesse. Amém? Curve sua cabeça, Pai. Queremos orar uma vez mais, te pedir para que Tu nos abençoe nessa hora. Usa-me como um instrumento para abençoar a Tua igreja. Paizinho, aquela oração feita por cada um dos seus filhos no secreto, aquela oração no quarto, dobrado, joelhos dobrados na cama, às vezes banhado em lágrimas, Senhor, responda através dessa palavra. Para a glória do Teu nome, Senhor, estamos aqui congregados e unidos. Que a Tua palavra vá e produza o efeito para o qual está sendo enviada. Essa é a nossa oração. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Prometo que eu não vou ficar pedindo para você levantar muito a mão, não. Prometo. Mas vou te pedir uma coisa. Quem estava aqui nesta igreja, no início do ano, na conferência Romper? Faz assim, ó. Quem estava? Só para eu ver aqui, ó. Isso. Quem participou da campanha do Romper no início do ano? Isso. Provavelmente você estava aqui, né? E preencheu uma ficha com alguns objetivos. Preencheu ou não preencheu? Eu não sei se você está monitorando, não, mas o que eu tenho ouvido de testemunho é que Deus tem realizado na vida de muita gente aquilo que eles determinaram que aconteceria. O Senhor tem abençoado e tem acontecido. Mas também tenho ouvido testemunho de outras pessoas que algumas coisas ainda não aconteceram. Pode ser que alguns dos irmãos que não participaram dessa campanha, você está vendo aqui, ó, a nossa igreja, durante todo o ano, trabalha num tema. Você já ouviu algumas mensagens aqui que abordaram esse tema aqui, falando sobre essa questão do romper. Hoje eu vou me valer desse tema para trazer uma instrução para os queridos irmãos. E o objetivo é simples, eu espero que você entenda. Eu creio que o Senhor ainda quer fazer nesse ano com que muitos de nós
rompamos em áreas da nossa vida que nós plantamos no coração romper. Quem aqui acredita junto comigo? Vem cá, tem algum lugar da sua vida que você precisa romper? Então eu creio que o Senhor falará contigo nessa noite. Amém? Bom, nós lemos um texto, e eu vou me valer de uma palavra, inclusive pedir para você repetir, para me ajudar, para fixar contigo aí. Mas nós lemos um texto, e no bojo desse texto está lá escrito que aprove a Deus que em Cristo rompesse com os aguilhões da morte, Jesus ressuscitasse, rompendo com a força e o poder da morte. A palavra-chave nesse texto para a gente trabalhar é romper. Sei que não vou dizer nenhuma novidade para você, mas romper tem um significado. Essa palavra não está sendo utilizada aqui por qualquer motivo. Sabe, irmãos, entenda uma coisa: Deus não perde tempo. E se Ele cuida em utilizar uma palavra para explicar um contexto, para narrar um fato, Ele usa uma palavra que vai determinar, que vai dizer com precisão aquilo que está no seu coração dizer. Deus não perde tempo usando palavras vazias e vãs. Na Bíblia, toda palavra aplicada num contexto tem um significado e a gente precisa atentar para isso. Deus diz, romper com a morte. Significa romper. Esse é o ponto por aí que a gente vai começar. O significado disso, e não tem dificuldade nenhuma, romper, no dicionário, ele tem vários significados. Eu me valho de 2 para a gente conversar aqui nessa noite. Primeiro deles, romper é criar uma abertura ou passagem à força, arrombar. Esse é o significado. Significa que é a necessidade de passar por um obstáculo, por uma barreira, mas não passando de uma maneira sutil, leve e branda. Ele não está dizendo de manobrar um obstáculo proposto. Ele está falando de destruir, de aplicar força para passar. Um outro significado que a gente pode se valer também é o seguinte: significa também separar 2 partes ou mais. E aí a palavra-chave na interpretação é com violência. Diga, com violência. Ele está dizendo que romper significa pegar um todo e dividi-lo em partes, seja 2 ou mais, mas fazer isso com força. Amém? Todos entenderam até aqui? Bom, como que a gente pode ilustrar esse fato? Eu vou me valer de 3 exemplos aqui. Aguça a sua atenção nisto. Primeiro, eu vou ilustrar esse exemplo que a gente acabou de ler da seguinte forma. Eu imagino que quando você chega em casa cansado do trabalho, você vai entrar na sua casa, no seu apartamento, seja o que for, você se depara com um obstáculo assim que você chega no seu lar. Tem uma porta fechada. Primeira coisa que você faz ao ver aquela porta, passa a mão no bolso e cata a chave que está ali. Se for a irmã, você vai na bolsa e pega a chave que você tem. Qual o objetivo dessa chave? Abrir a porta. Ora, a chave, ela é uma maneira de eliminar um obstáculo proposto? Sim, acabamos de ilustrar. Você está chegando do trabalho, está cansado? Ok. Mas dá tempo de você passar a mão no bolso, catar a chave e abrir. Agora, deixa eu mudar a ilustração para você ver se a sua reação muda. Vê se você é como eu. Imagina que você está no trabalho e recebe uma ligação de alguém que está ouvindo grito estranho, ou o seu filho passou mal, está dentro de casa, e você está chegando do trabalho atabalhoado, para o carro de qualquer jeito na rua, e agora você vê a porta diante de você, taca a mão no bolso, não sente nada. O que você faz? Volta no carro para buscar a chave? O que você faz? Ah, não. Desse jeito não arromba, não. Tem alguém passando mal dentro da sua casa, você chegou com o carro, parou ali no meio do carrinho, no meio do caminho, botou a mão no bolso, não sentiu a chave, falou, cadê a chave? Não sei. Faz o quê? Pé na porta. E arromba. Destrói. Derruba. Quer um segundo exemplo? Se você precisar atravessar, fazer um buraco nessa parede que está aqui bem na frente, olha aquela parede que está lá. Você precisa fazer um buraco nessa parede, você tem 2 possibilidades. Número 1, você pode sacar de uma ferramenta chamada furadeira. Conhece furadeira? Broquinha, 8, 10, depende do que você vai fazer. Se é um quadro, pode ser 6, você vai lá, coloca na furadeira e faz um furo. Esse furo pode ser longo o suficiente para te fazer ver o outro lado. Pode ser? Mas se você está de um lado do cômodo e precisa sair dali com urgência,
eu acredito que você abriria a mão da furadeira que estava do lado e pegaria uma outra ferramenta. Talvez aqui tem sexta-feira em São Paulo? Não é sexta-feira, dia da semana, não, uma marreta grande. Quem conhece isso? Aquela marretona que você precisa de uns 2 candangos para pegar. Você precisa passar com urgência daquele obstáculo. Então você muda a estratégia quando o teu objetivo é sair de um cômodo para o outro. Porque agora você tem urgência de chegar do outro lado, porque o que te convoca do outro lado é muito mais importante do que a parede que está diante de você. Tu saca da sexta-feira que estava no canto da sala e taca na parede. Porque o seu objetivo é sair de onde você estava, do ambiente que você estava e se dirigir para outro. Você quer um outro exemplo? Falei que te daria 3. Além da chave, da porta, eu imagino as tiazinhas ali, do Kids, né? Ela está lá com um número de papel sulfite. Eu gosto dessas brincadeiras, eu sou carioca, lá é papel A3, né? Ou então A4, ou ofício. Lá chama assim, chega aqui sulfite, eu nunca ouvi falar, mas deve ser bacana, deve ser legal. Deve funcionar também o sulfite, né? Pega lá o papel, a tia está com deficiência da quantidade de folhas, chegou um número atípico de crianças, e ela precisa dividir essas folhas. Só que ela precisa dividir essas folhas de uma maneira tal que todas as crianças possam usar. Ela tem a preocupação que o formato da folha, mesmo que reduzido, permaneça. Ela precisa conservar as qualidades da folha para que todas as pessoas usem. Mas ela precisa dividir isso. Ela pega uma ferramentazinha muito útil, fácil, deve ter em casa. Ela pega uma até ou um estilete. Ela pega. Ela divide no meio. Faz aquele barulhinho, né? O barulhinho dá um nervoso, parece que vai aqui atrás o barulho. E corta. Qual o objetivo dela em fazer isso? Dividir aquilo que estava inteiro em 2 partes. Mas perceba, quando a professora faz isso, usando-se de uma tesoura, ela tem a preocupação de conservar as folhas com as suas propriedades originais. Precisa ser uma folha que dê para usar. Precisa ter os cantinhos para a criança fazer a moitinha, né? Para sair uma árvorezinha, ela precisa disso. Então ela se vale de uma tesoura. Mas olha, se você tiver acabado de receber na sua casa uma correspondência que está escrito Detran, tu vai pegar aquela desgraça com tanta raiva, que eu duvido que tu vai pegar uma tesourinha para abrir aquilo. O que você vai fazer? Vai rasgar de um jeito tal que, se possível, você não quer nem ver o que está ali dentro. Porque agora você não tem mais preocupação com o formato das coisas. Você simplesmente quer dividir. Perceba, a grande diferença nos 3 exemplos, desde a porta que você abre com chave, ou arromba com o pé, ou a parede que você fura com uma furadeira, e a outra que você quebra com uma marreta, ou a folha que você conserva o estado original dela, para que todos possam usar igualmente com uma tesoura, ou que você rasga com violência, é que quem faz isso, se estiver preocupado em conservar o estado daquilo que precisa ser rompido, utiliza um recurso para que aquele estado de coisas permaneça. Agora, quem está preocupado em simplesmente eliminar aquele obstáculo, porque ele precisa romper e chegar do outro lado, ele tem pouca preocupação em conservar o estado original das coisas. Se você fura uma parede, na verdade, não é o furo que você está preocupado em conservar a parede que está em volta do furo. Bateria. Quando você usa a furadeira e fura a parede, você está preocupado em conservar o que está em volta do furo, não é o furo. Quando você usa uma tesoura para cortar o papel sulfite, na verdade você quer conservar aquilo que foi cortado. A preocupação central de quem usa a chave é conservar o estado da porta. Mas eu preciso te dizer uma coisa aqui no nome de Jesus. Isto não é a característica de quem quer romper de verdade. Porque romper significa atravessar com violência. Significa que quem está desejoso de chegar em algum lugar vai passar por todo e qualquer objetivo, ou na verdade por todo e qualquer obstáculo, sem preocupar-se como ficará o obstáculo depois de superado. Alguém vai perguntar, pastor, por que tem pessoas que não rompem? Tem gente querendo romper com tesoura, irmãos. Há quem queira romper e mudar o ambiente da vida, valendo-se de chave.
Tem quem queira chegar nos seus objetivos, se encontra com uma parede. Tendo a marreta e a furadeira, ele usa a furadeira. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quem aqui quer romper? Vai ser necessário destruir algumas coisas na sua vida. Algumas pontes deverão ser suplantadas, destruídas e arruinadas. Algumas paredes da sua vida vão ter que ficar pelo caminho se você quiser mudar o teu ambiente e mudar a tua história. Vai ser necessário quebrar algumas portas que embarreram o teu avanço. Mas não vai ser com chave não, irmão. Vai ter que ser no pontapé, vai ter que ser na violência, vai ter que ser na virulência, vai ter que cair no chão e ficar destruído. Quem quer romper? Algumas coisas vão ficar pelo caminho. Algumas coisas vão ter que ficar pelo caminho. Deixa eu te mostrar isso com um texto bíblico. A palavra do Senhor diz em João capítulo 12, verso 24 o seguinte. Jesus está falando: eu afirmo para vocês que se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, se o grão não for jogado na terra e se o grão não morrer, ele continuará a ser apenas grão. Mas se ele morrer, dará muito trigo. Ei, para quem quer romper aqui, tá? Só para quem quer mudar de nível. Só quem quer mudar de história. Só quem quer subir um patamar na história, na vida. Só para quem quer deixar coisas que ficaram para trás. Deixa eu falar para você. Vai ter que morrer algumas coisas para que você possa frutificar ainda mais. O problema de quem semeia é querer conservar a semente, mas enquanto conservar a semente, ela protegerá o que está contido dentro dela, mas ao mesmo tempo limitará o crescimento. Vai ter que jogar no chão e deixar morrer para que haja trigo em abundância. Se é isso que você quer, meu irmão, algumas coisas vão ter que ficar na sua história. E a história vai ter que dizer que um dia você ousou e falou: eu vou destruir isto, porque não pretendo mais fazer uso dessa mesma coisa. Te dou 4 exemplos e a gente já encerra. Posso dar o primeiro? O exemplo que eu quero trazer para você é de um homem muito conhecido. Eu tenho certeza que você sabe da vida dele, tal de Abraão. Se você conhece Abraão, a história desse homem é cheia de atitudes corajosas, de quem estava disposto a romper. Eu fico pensando nesse homem no seu contexto. Um homem rico, um homem próspero, um homem que tinha aquilo que provavelmente a maioria de nós aqui deseja. Usufruía de um bom conforto na época, tinha sua própria terra, tinha bens. É bem verdade que para ele faltava um filho. A palavra de Deus é tremenda, porque eu fico pensando, Deus poderia dizer assim: olha, Abraão, eu te dou o filho. Ele não. O Senhor diz assim: Abraão, olha só, sai de onde você está, e eu faço de você uma nação. Quando ele fala, sai de onde você está, Deus está inquirindo a Abraão e o colocando no canto da parede para lhe dizer: Abraão, eu sei que você quer prosperar, eu sei que você quer gerar, eu sei que você quer romper e quer ter filhos, você quer deixar descendência, você quer deixar legado, mas para você fazer isso, você vai ter que deixar de ser o filho do seu pai. Você vai ter que ser pai de uma nação. Se Abraão queria de fato romper na vida, Deus dizia para ele: para romper na vida você vai ter que abrir mão de heranças. Se você quer romper na vida, Abraão, você vai ter que abrir mão de heranças a fim de ser pai de multidões. Abraão tinha tudo o que desejava, tudo que podia na órbita material, mas lhe faltava o filho desejado. Deus fala: sai da tua casa, sai da tua parentela, porque eu vou te enviar para um lugar, peregrino nesse deserto. O lugar que Abraão iria, ninguém sabe. Ele não sabia. Saiu com toda a sua família, com aquilo que possuía, abriu mão da herança, abriu mão da paternidade do seu pai, para ser um pai de multidões. Deus diz para ele assim: olha, Abraão, você vai ser pai, mas tu vai ter que ser independente. Você vai deixar a herança, mas para isso tu vai ter que ter coragem de largar a herança que o seu pai deixaria para você. Você vai prosperar, Abraão, mas você vai prosperar fruto daquilo que você construir.
não daquilo que construíram para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem pessoas que ainda não romperam na vida e não viram alguns daqueles itens que colocaram naquela campanha, lá no romper, lá no início do ano. Ainda não viram aquilo acontecer porque simplesmente estão esperando o romper em sua vida vir aliado na dependência de um sócio. Tem pessoas que ainda não avançaram e deram o passo que precisava dar, porque acredita que virá dos seus pais aquilo que ele está esperando. Tem pessoas que ainda não romperam em áreas específicas da vida, porque ele está acreditando que um padrinho vai indicá-lo para aquela vaga de emprego especial. Ele ainda tenta construir algo novo, esperando que pessoas antigas da sua história possam fornecer para ele condições, para que ele possa prosperar, para que ele possa avançar. Deixa eu dizer uma coisa para você, que no nome de Jesus, meu irmão, o que Deus tem para fazer com você, Ele vai fazer, é através de você, mas você vai ter que romper com algumas pontes que te ligam no passado, que te ligam a herança de pessoas. Você tem que aprender que é contigo sozinho, que Deus vai construir, Deus vai levantar você, vai fazer através de você, independente das pessoas que já passaram na sua vida. Não vai ser o sócio que vai fazer o negócio acontecer na sua vida. Ei, você não depende de outras pessoas. Não são as heranças que vão deixar para você. Não é aquilo que você já recebeu de alguém. Não, o Senhor tem algo contigo. Mas será necessário destruir o vínculo e a dependência com pessoas e coisas, se é que você quer ver o Senhor fazer algo especial. Sabe, irmãos, o Senhor já me fez promessas que eu abandonei e deixei de lado, porque eu esperei que viriam de pessoas que poderiam criar condições para que aquilo acontecesse. Eu ficava pensando, puxa, mas se essa pessoa aqui me abençoar, se essa pessoa aqui for meu sócio, se essa pessoa aqui investir num negócio meu, o meu negócio prospera. E Deus está dizendo para mim assim, meu amigo, o negócio é contigo. Rompe com essa herança aí, meu irmão. Porque o que eu tenho para fazer com você é muito maior do que isso que você está esperando. Ei, o seu sócio que você imagina, que vai ser a chave para a virada do teu negócio, amanhã vai te procurar pedindo, meu irmão, me ajuda, porque eu preciso disso que você tem e que te fez romper na sua vida. Você acredita nisso? Abraão tornou-se referência para uma nação inteira. Mas antes disso foi necessário abandonar o lugar que ele estava. Você quer ver um outro exemplo? Se a gente olhar a história de um homem também muito importante, muito famoso, que a maioria de vocês conhece, é fato. Se analisar a vida de Jó, a história dele é triste por algum aspecto, mas o segredo e a chave da história de Jó não está propriamente dito na sua doença, mas a chave da história de Jó está na restituição em dobro. O segredo escondido por trás da vida de Jó não era o que ele tinha antes da tragédia, mas foi o que Deus foi capaz de fazer depois. E aí quando a gente olha para o que Deus fez na vida de Jó, eu fico tentando entender, Senhor, o que havia ou o que faltava na vida de Jó para que ele tivesse uma experiência como essa. Para mim, Jó é o homem que rompeu com a mágoa, rompeu com a tristeza, com a amargura, com o ódio, para romper para um tempo de restituição em dobro. Para e pensa na vida de Jó. Enquanto ele justificava-se dos seus problemas, dos seus erros, buscava lá os responsáveis pelas coisas que ele viveu, enquanto ele discutia com os seus amigos as suas mazelas e tentava entender na boca dos seus amigos a solução para os seus problemas, ele adoeceu e enfermou. Mas quando Jó, antes de superar por seus amigos, destruiu a mágoa que bloqueava esta oração, a vida de Jó mudou e mudou para melhor. Jó rompeu com a mágoa que sentiu dos amigos que o acusavam. Sabe para quê, meu irmão? Para desbravar, para viver, para avançar para um tempo de coisas e restituição em dobro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto nós permitimos que os nossos corações sejam um ambiente de mágoas, tristezas, nossa vida deixará de prosperar em áreas importantes. Às vezes a gente quer a solução de uma questão material que está escondida por trás de uma dor, de um sentimento ruim. Eu não sei se você já parou para pensar. Tem gente que despreza esse fato, mas as suas emoções coordenam áreas da sua vida. Está tudo entrelaçado.
Jó rompe quando ele aprende, ou quando ele entende, que orar por seus amigos seria, na verdade, uma cura que ele sentiria em si mesmo. A cura, na verdade, do cativeiro, da dor de Jó, estava nele mesmo, na amargura que ele nutriu, enquanto viveu um caso atípico de dor extrema, mas não motivado por ninguém. Aquilo aconteceu, a gente sabe por quê. Deus tinha os seus próprios motivos para que ele vivesse aquilo. E Jó procurava as melhores desculpas para justificar aquilo na discussão com seus amigos. Bem, na verdade a resposta estava naquela oração, que tirou Jó daquele cenário de dor e angústia. E agora, com a alma sarada, ele estava apto para receber em dobro tudo aquilo que tinha se perdido. Irmãos, escute aqui, eu preciso te dizer isso. Enquanto você não substituir sentimentos ruins por sentimentos bons, tem coisas naquela lista que você precisa romper na vida. Infelizmente vão ficar bloqueadas. Tem vezes que a gente quer perdoar, manda uma mensagem, mas não quer ligar. Sabe o que significa isso? É tentar romper uma barreira com furadeira, não com marreta. Você vai ter que sair do seu lugar, ir lá e falar assim: meu irmão, minha irmã, não sei quem pecou, eu só sei que eu vim aqui te pedir perdão. Você vai dizer: mas ele estava errado. Eu digo para você, a questão não é ele, é como Jó, a questão é você. Ou você decide destruir esses sentimentos ruins que têm te tornado ou nos tornado improdutivos, ou a gente rompe com isso de vez, em vez de se tornar uma pessoa amarga, que a gente possa se tornar uma pessoa disposta a perdoar e a amar incondicionalmente, ou algumas coisas vão ficar impedidas na nossa vida. Eu digo isso com muito carinho para você, meu irmão. Eu sei que eu estou pregando para gente aqui que já superou dores profundas na alma e que por isso tem rompido em várias áreas da vida. Eu estou dizendo para pessoas que sabem do que eu estou falando, que no dia que pediu perdão para aquela irmã, para o pai, para a mãe, a vida mudou, parece que as cores voltaram para a vida. Ei, eu sei que eu estou pregando para gente que entende, mas pode ser que haja alguma coisa ainda que está te impedindo de acessar o teu emocional, para que você possa, rompendo com isso, viver um tempo de restituição em dobro. Ei, você perdeu por causa da dor, Deus está disposto a te fazer recuperar em dobro no dia que você liberar o perdão, no dia que você superar a mágoa. Eu gosto de um texto que está em Tiago capítulo 1, verso 21, que diz assim: ó, tirando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Tem um ato humano de retirada para um ato de Deus de preenchimento. O Senhor te chama nessa noite para dizer: se há alguma coisa, se há alguma amargura, algum trauma, alguma dor que precisa ser superado, ei, é nisto que você deve investir agora. Não com sutilezas ou delicadeza, mas com violência, para pôr abaixo toda a amargura que te impede de sorrir, de ser feliz, de crescer e de prosperar em todas as áreas da vida. Em nome de Jesus, meu irmão, decida fazer isso. Eu vou para um terceiro exemplo. Se a gente observar a vida de um homem chamado Eliseu, eu imagino que você o conheça. Eliseu também precisou romper na vida num propósito. Eu acredito que tinha algo no seu coração que ardia. Ele desejava algo no seu coração. Ele sabia que tinha uma vocação. Essas coisas não acontecem por acidente. Ele está arando sua terra, mas enquanto ele arava aquelas 12 juntas de bois, depois de um tempo profundo de seca, voltou a chover. Lembra que Elias profetizou chuva? Era o tempo da prosperidade. Ele tinha passado o tempo da escassez. Estava ruim para ele lá. Não tinha uma seca muito profunda. A terra não produzia mais. Quando a chuva vem, Eliseu prepara os seus bois lá. E ele está tomando conta de uma daquelas juntas de bois. E vem na direção dele um servo do Senhor. É engraçado isso porque eu acredito que Eliseu desejava. Porque antes que Elias tomasse conhecimento de que existia um homem chamado Eliseu, Deus já tinha avisado para ele: você vai lá, porque para profeta eu já tenho separado uma pessoa. A chuva veio, está Eliseu arando a sua terra, preparando para a colheita, a tão sonhada colheita.
Enquanto isso acontece, Elias vai ao seu encontro. Eu acho engraçado isso aqui também, porque Elias retira a sua capa e lança sobre aquele homem. Foi suficiente. Porque pequenos indícios, para quem tem convicção da vocação, é frase completa. Quando recebe a capa nas costas, ele sai andando atrás de Eliseu. Eliseu atrás de Elias e fala: Elias, eu posso me despedir dos seus pais? Elias diz assim: ó, você sabe o que eu fiz por você. Foi em você que eu depositei a minha capa. Vai e volta. Aí ele vai. É interessante que ele pede para despedir dos seus pais. No meio do caminho, ele pega aquilo que ele tinha, que eram os seus carros bois, os seus animais. Ele passa por isso, mas ele destrói esses carros, faz lenha. Ele pega esses animais e sacrifica. Ele recebe uma vocação de Elias, mas ele não pega os carros, que é o que eu faria, tá? Ele pega os carros e guarda num depósito. Pega os animais e fala assim: ô fulano, pastor Zé, me ajuda aqui que o Elias me chamou. Eu vou. Mas você cuida dos meus animais aqui, porque vai que dá errado lá. Alimenta aqui direito, depois até te dou um trocadinho. Mas cuida dos meus animais aqui. Eu guardaria o depósito num lugar legal, botar um produtinho para não dar cupim, né? Cuidado, porque vai que... Não. Ele pega os seus carros, quebra, transforma em lenha, serra, pega os animais, sacrifica e faz um belo de um banquete. Era um churrascão. Ninguém estava entendendo nada, né? Eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse homem? Mas ele tinha recebido o toque da capa, entende? Aí continua a história. Ele pega e vai na direção dos seus pais. Isso aqui é conjectura minha, eu imagino um diálogo. Eliseu diante do seu pai diz assim: pai, Elias esteve aqui. Eu não sei, mas assim, as pessoas que estão perto de você sabem da sua vocação. Tem gente até que quer dizer que não é verdade. Tem gente que quer desacreditar, mas é medo, não é outra coisa. Mas está vendo o que está acontecendo contigo. Eu imagino aqui que o pai de Eliseu sabia o que estava acontecendo. Ele apareceu aí, Eliseu? Aí eu imagino: Eliseu apareceu, pai. Ele lançou sobre minha capa, se cumpriu aquela promessa, naquela vigília lá na Devec São Paulo, lembra? Que falaram lá, pai? Aconteceu. Ele lançou a capa sobre mim. Aí o pai fala: meu Deus, meu filho, mas e agora? O que você vai fazer? Ele fala: pai, eu vou. Chamou? Eu vou. Aí ele fala: mas e os carros? Onde você guardou? É imaginação, desculpa a minha imaginação. Aí eu penso: ele bota a mão no bolso. E os bois, filho? Onde estão? Pai, não tem carro, não tem boi. Aí o pai diz assim: meu filho, mas se acontecer alguma coisa, ele te despedir 3 meses depois do tempo da experiência, você cumpriu 3 meses, mas vai que não dá certo. Eliseu olha para o pai e fala assim: pai, não tem chance de não dar certo. Eu imagino o pai chorando, mas se fosse meu filho eu riria. Então vai, filho. Eu imagino um homem saltando, pulando de alegria, indo atrás de Elias. Sabe por quê, irmãos? Escute. O ensino que eu tenho através da vida de Eliseu é que Eliseu quis romper na vida ministerial. E quando ele decidiu romper na vida ministerial, ele anulou todas as possibilidades de voltar para trás. E para mim ele é o homem que anula todas as possibilidades para romper e ser o profeta da porção dobrada. Pastor, mas por que Eliseu é o homem da porção dobrada? Porque ele rompeu, porque ele eliminou as possibilidades. Eu quero te ensinar alguma coisa sobre isso. Sabe por que às vezes a gente não rompe? Porque nós não eliminamos as possibilidades de voltar atrás. Tem gente que ainda insiste em tentar ser crente pela pecar. Tem gente que ainda insiste em viver a vida sem entregar-se completamente. Tem gente que economiza.
Economiza energia. Se é na vida ministerial, economiza energia. Se é na vida profissional, economiza energia. Não está bom. O amigo ali que estudou 4 horas, eu estudei 4 também. Se ele estudou 4, está na hora de você começar a estudar 5, 6, 7, 8. Escute. É necessário para quem quer romper e viver coisas extraordinárias e chegar a lugares ainda não imaginados, romper de maneira tal que indo não tem a chance de voltar mais. O problema é que a gente nunca dá o máximo. Às vezes a gente não quer correr riscos, a gente não está disposto a se surpreender. Quem aqui já se surpreendeu consigo mesmo? Deixa eu ver. Eu já. Falei, meu Deus, eu não sabia que conseguiria fazer isso aqui não. Às vezes, irmãos, tem itens na tua lista, você deseja romper, mas isso ainda não aconteceu. Você está medindo esforços. Você está pensando, se esse negócio aqui não der certo, eu preciso aqui, eu vou começar o negócio, mas eu não vou sair do emprego não. Porque vai que lá dá errado, eu tenho meu trabalho para continuar, meu irmão, vai dar errado. O pastor está amaldiçoando? Não estou não. Estou fazendo uma constatação da realidade. Vai dar errado, por quê? Porque você está calculando o caminho de ida, pensando no caminho de volta. Sabe como é que a gente faz às vezes? Você quer romper numa área da vida, seja ela qual for, sentimental, profissional, familiar, não importa, ministerial. A gente calcula assim, bom, eu tenho condições de caminhar 40 quilômetros, é o meu máximo, então eu vou sair daqui. Quando chegar no 20, eu reavalio de novo. Se eu continuo, eu volto. Sabe por que tem pessoas que não dão o máximo? Porque ela está sempre contando com a gasolina necessária para voltar para o ponto de partida. Não é essa a característica de alguém que vai romper. Vai ser necessário entregar a energia toda. Vai ser necessário gastar todo o combustível indo. E de repente descer uma ladeira na banguela. Vai ser necessário, porque enquanto a gente economiza energia, as coisas não acontecem, você nunca vai dar o seu máximo, e enquanto tiver alguém dando o máximo, rompendo do teu lado, você vai ficando acuado, fazendo 10, 20, 30, 50% daquilo que você poderia fazer. Sabe, irmão, se a gente não se surpreender com a gente mesmo, pelo menos 2 vezes na semana, alguma coisa está errada. Significa que a gente está acostumado a fazer o mínimo. Significa que a gente admitiu uma vida medíocre. Eu sempre fui para a igreja domingo. Fui chamado para ir para domingo para a igreja. Nada contra, não estou aqui criticando você. Mas vem cá, será que você não pode se desafiar aí mais um dia na semana? Surpreenda-se, veja, você é capaz. Você não está tão cansado assim. Tem gente que pensa, não, estou muito ocupado no trabalho, não posso entrar no curso de teologia. Não, você pode fazer o curso de teologia assim. Matricule-se e veja como você é capaz. Tem gente aqui com ideias guardadas na gaveta e você ainda não botou em prática, você está com medo. Deixa eu dizer uma coisa para você, qualquer um que empreendeu e deu certo, acreditou que aquela era a única possibilidade. Sabe por que Eliseu é o profeta da porção dobrada? Porque ele queimou carros e matou os bois. Ele falou, a partir dessa capa nas minhas costas, eu sou profeta e mais nada, eu sou profeta. Eu sou profeta. Não, eu sou profeta, mas meu pai duvidou, eu sou profeta. Meu irmão disse que não, eu sou profeta. Deus me chamou, Elias tocou em mim, eu senti que Elias tocou em mim. E a partir de agora não tem possibilidade para o Eliseu empreendedor, para o Eliseu agricultor, porque Deus tocou em mim. E eu quero romper nessa área da vida. Eu estou pregando para gente que já recebeu o toque. Só não está queimando carros e bois. Eu sei que eu estou pregando para gente aqui que tem uma ideia que pode revolucionar esse tempo, mas essa ideia ainda não virou realidade, porque ele não queimou carros e bois. Eu não sei se é você ou o irmão que está do teu lado, mas eu sei que tem. Porque Deus, quando manda a gente falar, Deus sabe o que fala. A gente não sabe, mas Deus sabe. Sabe, irmãos, eu encerro. A palavra de Deus diz que Jesus aniquilou a morte.
Jesus aniquila a morte com um propósito, porque quem rompe, irmãos, não faz isso por motivo qualquer, ou por nenhum motivo. Quando a gente rompe, quando alguém decide romper, ele está disposto a deixar muita coisa para trás. Exemplo, a semente que nós acabamos de ler. Para romper, ela precisa abrir mão da proteção, você está entendendo? Que a casca da semente é o que protege. Mas o que protege é ao mesmo tempo aquilo que limita. Sabe qual é o problema de Jericó? Nunca seria mais do que uma cidade fortificada. Ela foi projetada para se defender. Muros largos e grandes. Estou falando para pessoas aqui. De repente estão achando. Estão pensando que conservar as coisas como estão, as cadeias de proteção, é a solução para conseguir avançar e crescer, ou se destacar, seja qual área que for. Deixa eu dizer para você, a hora que você romper as cascas que te protegem, você cresce para frutificar, de uma maneira que você será surpreendido pelo que Deus vai fazer através de você. Grandes homens de Deus, grandes empresários, eu tenho certeza que boa parte das coisas que aconteceram com eles vão, se forem religiosos, atribuir a Deus. Claro, é Deus quem faz, mas Ele está anunciando, é maior do que eu. O que eu faço é maior do que eu. Grandes empreendedores não fogem a essa regra. Em determinado momento ele vai dizer, eu não sei como, mas o cliente chegou. Eu não sei como, mas alguém pagou caro por aquilo que eu criei. Entenda, vai chegar a hora que você se verá fazendo mais do que você poderia fazer. Isso significa que você rompeu naquela área da vida. Jesus, quando rompe, Ele está dizendo para a gente alguma coisa. Sabe, irmãos? Quando Jesus rompe com a morte, Ele está aniquilando aquilo que nos faz parar e temer. Porque não tem nada que a gente tema mais do que morrer, não é isso? Boa parte das coisas que você faz é a morte, medo de morrer, um acidente, meu Deus, a gente fica sempre encostado, limitado por aquilo que nos atemoriza. Jesus, quando elimina a morte, Ele está dizendo alguma coisa para nós. Ele está dizendo, eu destruo e aniquilo a morte, aquele que era detentor desta morte, para que vocês tenham uma esperança muito maior do que alguma coisa que pode perecer. Quando Jesus rompe com a morte, Ele nos está dando o direito de romper para a vida eterna. Independente, irmãos, dos projetos e sonhos que você nutre nesse tempo, o Senhor tem algo para você nesse tempo e tem algo para depois desse tempo. Há uma confusão muito grande na vida de pessoas, e essa era uma das minhas dúvidas, de que tudo que Deus tinha para mim estava no céu. Lê do engano. Salmo 27, no verso 13, Davi diz que pereceria sem dúvida se não cresce, que veria os bens do Senhor ainda na terra dos viventes. Se o Deus que rompeu com a morte para que nós tivéssemos vida eterna, ou seja, uma eternidade do lado de Deus, Ele ao mesmo tempo que nos concede a chance de uma vida depois da morte, Ele nos concede a oportunidade de uma vida abundante ainda nesse tempo. Eu prego para você o Deus que pode te fazer prosperar nesse tempo, que pode te usar de uma maneira que você não imagina, nesse tempo, mas que pode também, depois desse tempo, te fornecer o que se há de melhor, dentro daquilo que é a esperança do homem, a vida eterna. Se você resume a sua vida a este tempo, isso é um pensamento medíocre. Mas se você ignora que Deus te deixou aqui, e que te deu direitos, para viver nesse tempo, como se você não estivesse aqui, você também abre mão de fazer coisas extraordinárias, influenciar a vida de pessoas e viver experiências incríveis. Sabe, irmãos, eu digo uma coisa para você. Às vezes a gente tem conflitos internos por não conseguir compreender essas coisas. Tem gente aqui, por exemplo, que afastou-se da igreja porque simplesmente não soube conciliar as duas coisas. A vida ocupou o tempo de uma maneira que ela esqueceu-se do céu. E a hora que a nossa meta é única e exclusivamente terrena, a igreja perde todo sentido. Mas tem pessoas também que apequenaram aquilo que Deus queria fazer nesse tempo, porque simplesmente duvidaram
do poder de Deus para te fazer abundar agora e te dar também a vida eterna. Eu sei que tem pessoas aqui que estão afastadas da igreja, gente que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você põe-se de pé, por favor, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor cuida de você. O mesmo Deus que deu a Abraão a possibilidade de viver uma vida extraordinária, abrindo mão de heranças, mas concedeu a ele muito mais do que aquilo que ele abriu mão, o mesmo Deus que foi capaz de restituir Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido, tão somente porque Jó conseguiu romper com as mágoas do passado. Tem gente aqui ferido porque se frustrou com alguém na igreja, está afastado da igreja por causa disso. Mesma forma que Deus, usando o profeta Eliseu, deu a ele a possibilidade de viver um tempo extraordinário, de viver uma experiência dobrada em relação a um dos maiores profetas da Bíblia. Deu a ele a oportunidade de viver uma experiência ministerial ímpar, simplesmente porque este mesmo homem foi capaz de deixar algumas coisas para trás, para viver uma proposta de coisas novas. Ei, irmão, eu sei que o Senhor está falando contigo. Sabe que você não volta para a igreja? Que você está ainda aliançado com os carros e bois, alguns amigos, algumas baladas. De repente tem alguma coisa que está no meio do seu caminho, está te atrapalhando, e você está pensando agora aí, como que eu posso conciliar? Eu quero muito voltar para a igreja, porque o meu coração está me dizendo isso, mas ao mesmo tempo eu não sei como concilio isso com as amizades que eu tinha. Deixa eu dizer para você, o Senhor te convida para um novo tempo, e para este novo tempo, para que haja um romper na sua vida nesta área que está bloqueada. Eu quero te dizer uma coisa, você vai ter que romper e deixar algumas coisas para trás. Talvez o que você precisa fazer hoje é deixar para trás a vergonha, a dúvida, a incerteza. Como que será? Não importa como que será, importa que você sabe o que você tem que fazer hoje. O que será, Deus está cuidando. Eu creio que hoje o Senhor tem colocado no coração de pessoas aqui que é tempo de recomeço. Para recomeçar, irmão, você tem que romper. Romper hoje para você é sair do seu lugar, dizer: Jesus, eu quero, e permitir que Deus comece a mudar coisas, mexer em coisas. Eu acredito que o Senhor tem contigo uma coisa, um negócio, um propósito, e você sabe disso também. Eu quero fazer um convite. Se o Senhor falou contigo nessa noite, eu quero te fazer um convite para você sair do seu lugar. Saia do seu lugar, se você quer retornar para Jesus, para viver um novo tempo, uma nova experiência, ter um relacionamento com o Senhor maduro. Você tem interesse de romper em algumas áreas, sem entender que o fato de você estar longe do Senhor é isso que tem sido um entrave, que tem impedido que você se desenvolva. Eu quero te convidar aqui na frente. Eu tenho pouco tempo, mas eu quero te convidar que saia do seu lugar. Eu quero orar por você aqui na frente, porque eu creio que o Senhor te dará um novo tempo, no nome de Jesus. Há alguém aqui que precisa retornar para Jesus? Onde você estiver, sai do seu lugar. Deixa eu orar por você aqui. Você entendeu que chegou a hora de romper, chegou a hora de fazer a coisa acontecer, chegou a hora de mudar, novidade de vida. O que eu preciso fazer, pastor? Aonde você estiver, sai do seu lugar, vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Eu creio que o Senhor te dará um novo tempo, e aquilo que está emperrado, o Senhor vai desemperrar no nome de Jesus.